Você já parou para pensar se ajudar a todos é realmente a atitude correta? A Bíblia nos exorta a sermos generosos, porém, também nos alerta sobre aquelas pessoas cuja companhia pode desviar nossa caminhada com Deus. Em Provérbios 14, versículo 7, recebemos a instrução para nos afastarmos da presença do insensato, pois nele não encontraremos palavras de entendimento. Isso indica que nem todos merecem nosso tempo e recursos, e que a prudência é fundamental quando manifestamos compaixão. Hoje iremos analisar 8 perfis de pessoas que a Bíblia aconselha a não ajudar. Conhecer essas advertências nos ajuda a agir com sabedoria e a proteger nossa mente e coração de influências negativas. Você está preparado para conhecer o que Deus revela a respeito desse tema? A generosidade é considerada uma virtude valiosa na Bíblia, refletindo o amor divino em nossas vidas. No entanto, nem todos aqueles que pedem socorro realmente merecem essa ajuda. Ao longo das Escrituras, Deus nos alerta sobre indivíduos que buscam tirar proveito da bondade alheia, não desejando redenção, mas sim manipular para seu próprio interesse. Isso não significa endurecer o coração, mas compreender que a verdadeira misericórdia deve ser exercida com discernimento. Jesus, embora fosse cheio de amor e compaixão, não se deixava enganar por pessoas com intenções ocultas. Em Mateus 7, versículo 6, encontramos um aviso claro: não deem o que é santo aos cães, nem atirem pérolas aos porcos, para que não as pisem e se voltem contra vocês. Esse versículo não é apenas um conselho, é um guia para proteger aquilo que é precioso. Este convite não é para desprezo, mas um alerta para o discernimento. Nem todas as pessoas estão preparadas para aceitar a ajuda que oferecemos. Algumas, aliás, acabam transformando essa ajuda em uma arma contra nós. Porém, como identificar quando estamos auxiliando alguém de verdade e quando estamos caindo numa armadilha de manipulação? A resposta está na palavra de Deus. Na história de Sansão e Dalila, encontramos um exemplo claro de manipulação mascarada por amor. Dalila não se preocupava com o bem-estar de Sansão. Seu único objetivo era explorá-lo para obter lucros. No livro de Juízes, capítulo 16, versículo 15, percebemos como Dalila manipulava as emoções de Sansão ao perguntar: como podes dizer que me amas se teu coração não está comigo? A insistência e o chantagem emocional de Dalila não surgiam de um sentimento verdadeiro, mas de uma estratégia para descobrir o segredo da força de Sansão. Muitas vezes já fomos pressionados por frases semelhantes: se realmente fosses uma boa pessoa, me ajudarias. Se és cristão, faria isso por mim. A lição dessa passagem é clara. Quando alguém tenta nos manipular usando o nome do amor, devemos nos proteger. Nem sempre a manipulação aparece de forma explícita. Frequentemente, ela se esconde atrás de uma necessidade aparente e legítima. Em Atos, capítulo 5, vemos que Ananias e Safira tentaram enganar a comunidade dos crentes com uma falsa generosidade, escondendo suas verdadeiras intenções. Eles buscavam alcançar glória sem pagar o preço da sinceridade. Pedro os confrontou diretamente, evidenciando que a verdade não pode ser mascarada. Essa história nos ensina a estar atentos ao que há por trás das ações alheias e a manter a honestidade como valor fundamental em nossas relações. Ananias, como foi possível que Satanás tenha invadido seu coração para que você enganasse o Espírito Santo e guardasse uma parte do dinheiro que recebeu pela terra? Aqui aprendemos que nem todo pedido de ajuda é verdadeiro. Alguns escondem intenções ocultas.
Existem aqueles que se apresentam como necessitados, mas seu real objetivo é prender os outros numa teia de culpa e obrigação. Essas pessoas identificam corações generosos e os manipulam para alcançar seus próprios interesses. O inimigo conhece nossas fraquezas e sabe como usá-las contra nós. Por isso, mesmo ajudando os necessitados, Jesus jamais deixava que sua compaixão o fizesse ingênuo. Em João 6, 26, depois de alimentar a multidão com pães e peixes, Jesus disse: "Em verdade, vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeram até se fartar." Ele enxergava seus corações e percebia que não buscavam a verdade, mas apenas benefícios pessoais. Em nossas vidas, encontramos pessoas que surgem somente em momentos de crise e desaparecem quando já conseguiram o que desejavam. Essas pessoas retornam apenas quando precisam de algo a mais. Apresentam-se como amigos, familiares em dificuldades ou colegas em problemas, mas na verdade a relação com elas é puramente baseada em troca. Deus nos chama para ajudar, mas também nos orienta a agir com sabedoria. Provérbios 22, 3 nos alerta que o prudente enxerga o perigo e o evita, enquanto o inexperiente avança e acaba sofrendo as consequências. Existem aqueles que, ao receber ajuda, não demonstram gratidão nem mudança no comportamento. A gratidão não significa que devemos aceitar tudo ou que as pessoas têm direito aos nossos recursos, ao nosso tempo e à nossa energia. Quando tentamos dizer não, frequentemente nos acusam de sermos egoístas ou insensíveis. Contudo, a Bíblia nos revela que até Deus estabelece limites. Em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva desobedeceram, Deus, mesmo os amando, não permitiu que permanecessem no Éden, impondo consequências. Isso mostra que o amor genuíno não existe sem justiça. Quando oferecemos ajuda sem reflexão, isso não é um ato de amor, mas sim de fraqueza. Paulo nos orienta em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que cada um deve doar conforme decidiu em seu coração, sem tristeza ou obrigação, pois Deus ama quem doa com alegria. Portanto, a ajuda não pode ser imposta ou fruto de chantagem. Não devemos doar apenas porque alguém nos pressionou ou nos fez sentir culpados. A ajuda verdadeira nasce de um coração livre e guiado por Deus. Dizer não a quem parece necessitar de tudo é difícil. A culpa nos aflige. A sociedade insiste que devemos estar sempre disponíveis e o medo de ser considerados maus cristãos nos faz ceder. No entanto, Jesus nos deixou o exemplo de impor limites. Em Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30, diante da pressão dos moradores de Nazaré para realizar milagres, ele não se deixou manipular. Em vez de agradar, disse a verdade, e por isso tentaram expulsá-lo da cidade. Se até o Filho de Deus enfrentou isso, nós também podemos estabelecer fronteiras em amor e fé. Deus enfrentou rejeição por não ceder às tentativas de manipulação. Por que sentimos a obrigação de aceitar tudo na nossa rotina? Diariamente, veremos muitas versões de Dalila, Ananias e Safira. Encontraremos multidões que só procuram Jesus pelo pão. Virão pedir auxílio com palavras doces, lágrimas abundantes e promessas de que será a última vez que necessitarão. No entanto, a Bíblia nos orienta a agir com sabedoria. Ajudar o próximo não significa permitir que sejamos explorados. O verdadeiro amor não suporta o abuso, mas busca agir com justiça.
Em Provérbios 19:19, somos advertidos de que o homem iracundo sofrerá punição, e mesmo se o libertarmos, ele voltará a agir da mesma forma. Isso demonstra que ao resgatar alguém, sem que haja uma transformação real, só estamos prolongando seu problema. Deus nos ordena a ajudar, mas também nos concede discernimento para entender quando nosso apoio está realmente curando ou apenas reforçando um comportamento nocivo. Diante de um pedido de ajuda, devemos fazer uma pausa para orar e pedir a Deus que nos mostre se é uma chance de bênção ou uma armadilha mascarada de necessidade. Lembremos que a Bíblia não nos convida a ser ingênuos, mas a sermos astutos como serpentes e puros como pombas, conforme Mateus 10:16. Bondade sem discernimento não é uma virtude, é falta de sensatez. Em cada gesto de generosidade, devemos lembrar que nossa principal missão é ser bons administradores do que Deus nos confiou. Nossa missão não consiste em salvar todas as pessoas, nem em resolver os problemas daqueles que não desejam mudar. Verdadeiramente, nosso objetivo é refletir a sabedoria e o amor divino em cada escolha que fazemos, inclusive ao reconhecer o momento de dizer não. O mundo está repleto de indivíduos que rejeitam correção, desprezam a sabedoria e insistem cegamente em seus erros. A Bíblia nos alerta que insistir em ajudar alguém que rejeita a verdade é não apenas inútil, mas também perigoso, pois pode nos arrastar para a sua insensatez. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 7, está escrito: Afasta-te da presença do tolo, porque nele não acharás palavras de conhecimento. Essa não é uma simples sugestão, e sim uma advertência firme sobre aquelas pessoas que não só desdenham o ensino, como também zombam dele. O próprio Jesus enfrentou essa realidade ao dialogar com os fariseus e líderes religiosos de sua época. Apesar de terem a oportunidade de ouvir a verdade diretamente dele, endureceram os seus corações e resistiram à sua mensagem. Em Mateus, capítulo 23, versículos 27 e 28, Jesus os repreende com firmeza, dizendo: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós pareceis justos aos olhos dos homens por fora, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. Não havia nada que pudesse salvar aqueles corações endurecidos. Enquanto eles próprios negavam enxergar a realidade, em Provérbios 9:778, encontramos uma lição ainda mais clara. Quem corrige o zombador recebe insultos, e quem repreende o malvado encontra desprezo. Não repreendas o insolente para que ele não chegue a te odiar, mas corrige o sábio e ele te amará. Deus nos revela que o problema não é a falta de chance para receber ajuda, mas sim a disposição do coração. O sábio valoriza a correção, enquanto o insensato a rejeita, respondendo com desdém. A história do faraó no livro do Êxodo é um exemplo explícito dessa verdade. Moisés foi enviado para libertar o povo de Israel com sinais e prodígios. Porém, Faraó recusou repetidas vezes ouvir a voz de Deus. Mesmo vendo as pragas devastarem sua terra, endureceu seu coração e não cedeu. Êxodo 8:15 afirma que quando Faraó viu alívio, endureceu ainda mais o coração e não os ouviu, tal como o Senhor havia dito. Deus deu diversas chances, mas ele persistiu na sua teimosia.
Em vez de se humilhar e mudar, escolheu a destruição. Paulo também alerta sobre essas pessoas em Tito 3, 10 e 11. Aquele que causa divisões deve ser repreendido diversas vezes e, depois disso, rejeitado. Pode-se ter certeza de que essa pessoa está corrompida e vive no erro, condenando a si mesma. Não há motivo para insistir em corrigir quem já decidiu ignorar a verdade. Em algum momento, o mais sensato é afastar-se e deixar que as consequências de suas escolhas se tornem sua maior lição. No livro de Jeremias, Deus instruiu o profeta a não mais interceder pelo povo, pois o coração deles estava totalmente afastado dele. Jeremias 7, versículo 16, afirma: Portanto, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor ou oração, nem me implores, pois não ouvirei. Esta é uma advertência pesada. Existem pessoas que tomaram uma decisão tão firme de rejeitar Deus que nem mesmo a intercessão pode alterar o seu destino. Jesus também nos mostrou que nem todos têm disposição para aceitar a verdade. Em João 6, após ensinar sobre o pão da vida, muitos discípulos disseram: Essa palavra é dura, quem pode ouvi-la? João 6, versículo 60. Em vez de amenizar sua mensagem para que fosse aceita, Jesus simplesmente permitiu que eles se afastassem. João 6, versículo 66 diz: Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele. Ele não implorou para que ficassem, nem tentou persuadi-los com argumentos mais simples. Jesus sabia que quem recusa a verdade por escolha própria não pode ser forçado a aceitá-la. No livro de Provérbios, a importância de nos afastarmos dos insensatos, daqueles que não buscam sabedoria e desprezam a correção, é repetida inúmeras vezes. Provérbios 26, versículo 11, apresenta uma das advertências mais claras. Como o cão que retorna ao seu vômito, assim é o insensato que repete a sua loucura. Ajudar alguém que se recusa a mudar é como aconselhar quem já decidiu não ouvir. Em Mateus 10, quando Jesus enviou seus discípulos para pregar, eles receberam instruções para seguir adiante, mesmo diante da rejeição. Assim somos lembrados de que, embora possamos oferecer caminhos e luz, a decisão final cabe a cada um escolher. Jesus deu uma orientação clara. Se alguém não acolher suas palavras ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacuda a poeira dos seus pés. Isso não era apenas um ato simbólico, mas uma lembrança de que nem todos estão preparados para aceitar a verdade, e que não cabe a nós insistir onde a mensagem é rejeitada. O rei Acabe é uma prova disso, pois recusou a correção até o fim. Deus enviou profetas para alertá-los sobre seus pecados, mas ele preferiu ouvir conselheiros falsos que confirmavam apenas o que queria escutar. Quando o profeta Micaías lhe fez o último aviso de que suas decisões levariam à morte, Acabe ignorou e continuou com seus planos. Em 1 Reis 22, 8, Acabe comenta sobre Micaías: Ainda há um homem a quem podemos recorrer para consultar ao Senhor, mas eu o odeio porque ele nunca me profetiza coisa boa, apenas o mal. Ele não desejava ouvir a verdade, apenas a confirmação dos seus próprios desejos e, no fim, sua rebeldia custou-lhe a vida. Paulo nos ensina em Romanos capítulo 1, versículo 28, que aqueles que rejeitam a verdade persistentemente acabam entregues a uma mente corrompida. Como não quiseram reconhecer a Deus, ele os abandonou a pensamentos perversos para agirem contra o que é bom. Esse é o destino dos teimosos que insistem no erro. Chega um momento em que Deus permite que sigam seu caminho,
e nada mais podemos fazer por eles. Nem todos estão prontos para aceitar ajuda, nem todos. Nem todos desejam aceitar correção e mudar de atitude. A Bíblia nos revela que pode ser arriscado insistir em ajudar alguém que já decidiu rejeitar a verdade. Em Provérbios 13, verso 20, somos alertados: quem anda com sábios será sábio, mas quem se une a tolos sofrerá prejuízo. A convivência com os insensatos não só é inútil, como pode nos levar a graves consequências. Jesus nos ensinou a amar, porém também nos pediu discernimento. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 15, ele nos preveniu sobre aqueles que aparentam ser de Deus, mas não são. Cuidem dos falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Isso não significa julgar superficialmente, mas avaliar se a pessoa está realmente aberta a receber ajuda ou só está nos arrastando para sua destruição. Deus é paciente, no entanto, também justo. Existe uma hora para advertir e outra para permitir que cada um colha o que plantou. Gálatas 6, verso 7 ensina: não se enganem, Deus não se deixa escarnecer, pois o que o homem semear isso, também colherá. Quando alguém escolhe o caminho da loucura, não cabe a nós evitar as consequências dessa decisão. A verdadeira sabedoria consiste em saber quando falar e quando guardar silêncio, quando corrigir e quando se afastar. Nem todas as batalhas são nossas, nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir a verdade e nem toda ajuda é realmente auxílio. A Bíblia orienta para que nossas ações sejam guiadas com prudência e amor. Precisamos de sabedoria para que nossos propósitos sejam puros e nossas atitudes sejam sensatas desde o começo. Deus estabeleceu o trabalho como uma parte essencial da vida humana no Jardim do Éden antes de o pecado entrar no mundo. Adão já tinha o dever de cultivar e cuidar da terra. Gênesis 2:15 afirma: então, o Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para lavrar e guardar aquele lugar. Trabalhar não é uma punição, mas um plano divino para o crescimento, o sustento e a missão do ser humano. Entretanto, ao longo do tempo, muitas pessoas rejeitaram esse princípio e preferiram depender do esforço dos outros. A Bíblia é clara ao alertar sobre isso. Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, ensinou uma regra fundamental: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Segundo Tessalonicenses 3:10. Essa orientação não demonstra indiferença às necessidades, mas serve para evitar que a preguiça e a irresponsabilidade se espalhem. Na igreja primitiva, alguns fiéis esperavam ser sustentados sem fazer esforço algum, e Paulo lembrou que cada um precisa cumprir sua obrigação. O livro de Provérbios destaca as consequências da preguiça com insistência. Provérbios 6:9-11 pergunta: preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de dormir, um pouco de cochilar, um pouco de cruzar os braços para descansar, e a tua pobreza virá como um ladrão. Portanto, é essencial valorizar o trabalho como meio de desenvolvimento pessoal e fonte de dignidade. Caminhante e sua necessidade como homem armado, o descanso é essencial. Contudo, quando se transforma em um modo de vida baseado na fuga do esforço, as consequências são inevitáveis.
Jesus, na parábola dos talentos, destacou a diferença entre aqueles que administram bem o que recebem e aqueles que desperdiçam por negligência. Em Mateus 25, versículo 26, o Senhor da parábola diz ao servo que nada fez com o talento recebido. Servo mau e negligente. Não houve desculpas ou justificativas para sua inação. Enquanto os outros trabalharam e multiplicaram o que lhes foi dado, ele escolheu enterrá-lo, dominado pelo medo e sem vontade de se esforçar. Seu castigo foi mais do que perder o talento. Foi a perda do favor do Senhor. Em oposição, a Bíblia valoriza o empenho e a dedicação. Provérbios 10, versículo 4, ensina que a mão negligente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O trabalho não é apenas fonte de sustento, mas também um reflexo do caráter. Aqueles que rejeitam o esforço enfrentam não só a pobreza material, mas uma vida de dependência e frustração. A história do filho pródigo ilustra a diferença entre a diligência e a preguiça. Em Lucas 15, Jesus narrou como um jovem abandonou a casa do pai e gastou toda a sua herança em prazeres sem pensar no futuro. Somente ao perder tudo e se encontrar em necessidade, cuidando de porcos e desejando comer sua comida, ele compreendeu o valor do trabalho e da responsabilidade. A responsabilidade é destacada em Lucas 15, versículo 17, onde está escrito: volvendo em si, disse: quantos trabalhadores assalariados em casa de meu pai têm fartura de pão, e eu aqui morro de fome. Sua aflição não surgiu por uma calamidade, fora do seu alcance, mas pelas decisões que tomou. Deus é um provedor. Contudo, sua provisão não é destinada àqueles que se recusam a cumprir sua parte. Em Deuteronômio 28, versículo 12, promete-se uma bênção sobre o trabalho das mãos. Deus abrirá seu bom tesouro, o céu, para fazer chover na sua terra na época certa e abençoar toda a obra das suas mãos. A bênção está ligada ao esforço, não à inércia. Os israelitas no deserto receberam o maná do céu, mas Deus não o colocou em suas bocas. Todas as manhãs precisavam se levantar cedo para colher o sustento. Em Êxodo 16, versículo 4, está dito: então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover pão do céu, e o povo sairá para recolher diariamente a porção de cada dia. Mesmo naqueles momentos em que Deus oferece provisão sobrenatural, há uma ação que nos é requerida. O rei Salomão, famoso por sua sabedoria, falou amplamente sobre a importância do trabalho. Provérbios 12, versículo 24, afirma: a mão dos diligentes dominará, mas o preguiçoso acabará escravo. O esforço não só traz provisão, como também coloca as pessoas em posições de liderança. Quem se recusa a trabalhar acaba submetido aos que se empenham. O próprio Jesus trabalhou como carpinteiro antes de iniciar seu ministério. Ele não precisava, mas escolheu dar exemplo de dedicação e responsabilidade. Responsabilidade e dedicação. Marcos 6, versículo 3 afirma: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Sua existência demonstrou que o trabalho faz parte do plano divino. Em Eclesiastes 9, versículo 10, recebemos uma orientação clara: tudo o que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Deus deseja que aproveitemos as oportunidades e não as deixemos escapar por preguiça ou indiferença. O apóstolo Paulo não apenas pregou esse princípio, mas também o levou à prática. Em Atos de Apóstolos 18, versículo 3,
Aprendemos que ele trabalhava como fabricante de tendas para se sustentar. Mesmo tendo direito a apoio como apóstolo, escolheu dar o exemplo de empenho. A rejeição ao trabalho revela um coração que evita assumir responsabilidades. A Bíblia mostra que o esforço ajuda Deus a moldar o caráter das pessoas. Em Gálatas 6, versículo 7, Paulo alerta: não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quem não planta, não pode esperar a colheita. Em Neemias 4, versículo 6, é narrada a reconstrução dos muros de Jerusalém com uma frase essencial: o povo teve ânimo para trabalhar, porque Deus estava com eles. A obra progrediu porque eles decidiram se esforçar. Primeira carta aos Coríntios 15, versículo 58, traz encorajamento aos fiéis com estas palavras: portanto, irmãos amados, sede firmes e constantes, crescendo na obra do Senhor, sempre conscientes de que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. O esforço verdadeiro sempre traz frutos e significado em nossa jornada espiritual e cotidiana. Uma recompensa pode acontecer nesta vida ou na eternidade, porque Deus valoriza o trabalho e espera que cada pessoa aceite a responsabilidade pela sua própria vida. Não há mérito em alimentar a preguiça, nem em permitir que outros tirem proveito do esforço alheio. Provérbios 21, versículo 25, afirma: o desejo do preguiçoso o mata, porque suas mãos recusam o trabalho. Trabalhar é uma das maneiras pelas quais mostramos a imagem de Deus. Jesus declarou em João 5, versículo 17: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Se o próprio Deus trabalha, como podemos justificar a preguiça? Aquele que rejeita o esforço e aguarda que outros o sustentem, está se afastando do propósito divino. 1 Timóteo 5, versículo 8, deixa isso claro ao dizer que, se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua própria casa, negou a fé, e é pior do que um descrente. A preguiça não é apenas uma falha na disciplina, é uma decisão que traz consequências. Provérbios 24 ensina: o preguiçoso não lavra por causa do inverno. No tempo da colheita, pedirá e não terá nada. Quem não planta na época certa, não poderá colher quando precisar. O princípio é evidente. Deus ajuda quem trabalha, abençoa quem se esforça e fortalece quem enfrenta os desafios com dedicação. Aqueles que escolhem a preguiça em vez do esforço, a dependência em lugar da responsabilidade e o conforto acima do crescimento, rejeitam o plano de Deus para suas vidas. A ajuda deve ser destinada a quem realmente necessita, não para quem se recusa a fazer sua parte. Desde o início, Deus estabeleceu isso. A ordem é o alicerce da criação. Tudo o que existe possui um propósito, uma estrutura e um projeto perfeito onde cada elemento desempenha seu papel. Quando essa ordem é rompida e a harmonia se desfaz, as consequências se tornam inevitáveis. A discórdia, a divisão e o caos não surgem por acaso, mas são resultado de corações que optam por se rebelar contra o que Deus instituiu. A Bíblia nos alerta sobre aqueles que, além de viverem em conflito, o fomentam, se alimentam dele e o utilizam para seus próprios interesses. O Senhor rejeita a violência e detesta os que semeiam contendas. Em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, são listadas as atitudes que Deus abomina, destacando a pessoa que provoca desunião entre irmãos. Isso não é um erro trivial nem uma simples fraqueza de caráter.
mas um pecado grave que corrói e destrói por dentro. A discórdia é um veneno que enfraquece famílias, fragmenta igrejas e rompe a unidade entre os filhos de Deus. No livro de Números, a rebelião de Coré serve como um exemplo claro do perigo que é a contenda, pois ela pode levar à destruição. Coré, junto com Datã e Abirão, desafiou a liderança de Moisés e Arão, não em busca de justiça, mas por ambição por poder. Seu argumento parecia plausível, pois diziam que toda a congregação era santa e que o Senhor estava no meio deles. Contudo, Deus conhecia suas intenções e sabia que seus corações não eram puros e que seu objetivo não era justo. O verdadeiro objetivo não era o bem-estar do povo, mas apenas o benefício próprio. A punição foi imediata. A terra se abriu e os engoliu vivos, enquanto o fogo consumiu aqueles que o seguiram. O conflito em si não é necessariamente sinal de injustiça. Jesus mesmo afirmou que não veio trazer paz, mas sim espada, conforme Mateus, capítulo 10, versículo 34. Contudo, sua mensagem não se referia a uma divisão intencional, e sim às consequências naturais da verdade. Existe uma distinção clara entre a oposição que surge ao defender os princípios divinos e a discórdia causada por aqueles que se alimentam do enfrentamento. Paulo, ao escrever a Tito, ofereceu orientações precisas para lidar com quem causa divisões. Ao homem que provoca divisões, depois de uma e outra repreensão, evita-o. Conforme Tito, capítulo 3, versículo 10. Não somos chamados a discutir interminavelmente com pessoas que buscam o conflito pelo próprio conflito. Não é nossa missão gastar energias tentando convencer quem já decidiu rejeitar a correção. Os fariseus eram mestres em espalhar discórdia. Em vez de se alegrarem com as curas de Jesus, questionavam o dia em que elas aconteciam. Em vez de reconhecer os milagres, buscavam motivos para acusá-lo. Seu interesse não era pela verdade, mas sim manter seu status. Em Mateus capítulo 12, versículo 24, ao ver que Jesus expulsava demônios, disseram: "Este expulsa os demônios pelo poder de Belzebu, príncipe dos demônios." O argumento deles era ilógico, mas a lógica não lhes importava. O objetivo era descreditar e semear conflitos. Confusão não é algo que vem de Deus, pois ele não é um Deus de desordem, conforme está em 1 de Coríntios 14, versículo 31. Lá está claro: Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Tudo aquilo que promove a desordem e a destruição jamais tem sua origem nele. Quando alguém está sempre provocando brigas, fofocas e inimizades, não importa o quão persuasivo seja seu discurso, seus atos revelam sua verdadeira identidade. Jesus enfatizou em Mateus capítulo 7, versículo 16: "Pelos seus frutos os conhecereis." As palavras podem iludir, porém, as ações nunca mentem. No livro de Neemias, enquanto os israelitas reconstruíam os muros de Jerusalém, surgiram inimigos com o único intuito de interromper o trabalho. Sanbalate, Tobias e Gesem não buscavam a verdade nem a justiça, apenas queriam impedir o avanço do povo de Deus. Em Neemias, capítulo 6, versículo 9, o próprio Neemias reconhece essa tática. Todos eles nos ameaçavam, dizendo que as mãos deles se enfraqueceriam na obra e que ela não seria concluída. Esses homens utilizavam o medo, o escárnio e a mentira para tentar impedir a tarefa. Mas Neemias não se deixou intimidar, não entrou em discussões e nem deu a influência que desejavam. Sua resposta foi firme:
continuar com a missão que Deus lhe confiara. Existem aqueles que pedem ajuda não por necessidade, mas para arrastar os outros em seus conflitos. Provérbios capítulo 26, versículo 20 afirma: carvão para as brasas, lenha para o fogo e o homem contencioso para iniciar briga. Essas pessoas não buscam a reconciliação, mas apenas semear atrito. Reconciliação não significa confronto. Seu objetivo não é a vingança, e sim a justiça. Não busca a destruição, mas sim a restauração. Jesus ensinou que os pacificadores são abençoados, conforme Mateus capítulo 5, versículo 9. Mas paz não quer dizer aceitar o pecado, nem permitir o mal. Quando Jesus viu os cambistas no templo, ele não os ignorou nem defendeu. Em João capítulo 2, versículo 15, está escrito: e, fazendo um chicote de cordas, expulsou do templo todos eles. Seu zelo não foi por uma disputa sem sentido, mas pela santidade da casa de Deus. Aqueles que promovem discórdia gostam do caos e sabem como dividir, manipular emoções e criar conflitos entre pessoas. Suas palavras soam coerentes e suas justificativas parecem corretas. Porém, seu propósito é destruir. Em Romanos, capítulo 16, versículo 17, está o alerta: rogo-vos, irmãos, que olheis bem para aqueles que causam divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes e vos aparteis deles. A recomendação não é discutir ou tentar mudar essas pessoas, mas sim evitar sua companhia. O povo de Israel sofreu por ouvir os contenciosos no deserto. Quando 10 dos 12 espias retornaram com um relatório negativo sobre a terra prometida, o medo e a incredulidade se espalharam entre o povo. Em Números capítulo 14, versículo 1 diz: então toda a congregação levantou uma grande voz e chorou durante a noite. A reclamação não era contra os espias, era contra Deus. A semente da discórdia plantada por poucos conduziu toda uma nação ao desespero. A rebelião resultou na morte de uma geração inteira no deserto, que nunca chegou a ver a terra prometida. Deus nos alerta sobre as palavras que destroem em Provérbios capítulo 10, versículos 18 e 19. Está escrito que quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnias é tolo. Em muitas palavras não falta pecado, mas quem controla seus lábios é sensato. As palavras possuem um poder enorme. Elas podem construir ou devastar. Um coração que busca o bem ergue com o que fala, mas aquele que ama o conflito destrói com cada palavra dita. As Escrituras não só nos alertam sobre os causadores de discórdia, como nos mostram a forma correta de agir diante deles. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 23 e 24, está escrito: evita discussões tolas e sem sentido porque geram brigas. O servo do Senhor não deve ser polêmico, mas bondoso para com todos. Isso não significa ser passivo ou ignorar a verdade, mas sim não cair na provocação de quem quer brigar por brigar. Aqueles que promovem a discórdia se apresentam como vítimas, defensores da justiça ou lutadores por causas nobres. Mas o que realmente os move é o orgulho, a inveja e o desejo de poder. Tiago, capítulo 3, versículo 16, alerta que, onde há inveja e rivalidade, ali existe confusão e toda obra má. A presença dessas pessoas não traz paz, mas sim o caos. Não promove crescimento, mas sim destruição. Deus é justo e no fim colocará cada um em seu devido lugar.
Provérbios capítulo 19, versículo 5, também adverte que a testemunha falsa não escapará sem punição, e quem fala mentiras não ficará impune. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada que esteja oculto diante dos olhos de Deus ficará sem consequência, especialmente palavras destrutivas. A ajuda não deve ser oferecida a quem transforma a vida dos outros em um campo de batalha para suas próprias disputas. A Bíblia não nos convida a apoiar aqueles que fazem da contenda seu modo de vida. Somos chamados a buscar a paz, a construir, a discernir, pois onde Deus está, há ordem, verdade e justiça, e na sua justiça não existe espaço para conflitos sem sentido. Desde tempos remotos, as Escrituras mostram claramente que existe uma linha divisória entre os que buscam a Deus e os que o rejeitam. Não se trata de ignorância ou falta de oportunidade, mas de uma decisão consciente de afastar-se da verdade. Deus oferece sua misericórdia a todos, mas não obriga ninguém a aceitá-la. Muitos escolhem endurecer seus corações, desprezar os ensinamentos e zombar da santidade. A Bíblia alerta sobre o perigo de se associar a essas pessoas, não por falta de amor, mas porque sua influência pode nos afastar do caminho da retidão. O Salmo 1 deixa isso evidente. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O aviso não é apenas para evitar as ações deles, mas também para não partilhar do seu caminho, nem dar espaço às suas palavras. A comunhão com os ímpios corrói, enfraquece e desgasta a fé, como mostram inúmeras histórias ao longo dos tempos. Israel está repleto de exemplos que mostram como a proximidade com aqueles que rejeitam Deus levou o povo à idolatria e à destruição. Nos tempos de Elias, Acabe e Jezabel governaram Israel com total desprezo pela lei divina. Não só estimularam a adoração a Baal, como também perseguiram os profetas do Senhor e corromperam o povo com práticas desprezíveis. Em 1 Reis, 21º, versículo 25, é afirmado: na verdade, nenhum foi como Acabe, que se vendeu para praticar o mal diante de Jeová, pois Jezabel, sua esposa, o incentivava. Eles não apenas se desviaram da verdade, como também arrastaram muitos consigo. Deus enviou alertas e chamou seu povo ao arrependimento, mas a influência dos ímpios foi mais forte. Para aqueles que não guardaram o coração, o apóstolo Paulo adverte em 2 de Coríntios 6, versículo 14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Essa não é uma restrição sem motivo, mas um aviso sobre a incompatibilidade entre verdade e mentira, pureza e corrupção. O convívio com os que desprezam Deus nunca é neutro, pois cedo ou tarde um influenciará o outro. No livro de Neemias, quando o povo retornou do exílio para reconstruir Jerusalém, alguns líderes tentaram fazer alianças com nações vizinhas que não temiam a Deus. Neemias respondeu com firmeza, em Neemias capítulo. Às 13h26, lembrou-se do que aconteceu com Salomão, que não pecou por esta razão. Salomão, rei de Israel, embora fosse amado por Deus e escolhido para governar todo o povo, foi levado ao erro pelas mulheres estrangeiras e acabou cometendo grandes pecados contra Deus por sua influência. A associação com aqueles que rejeitam a verdade não é algo trivial. Até mesmo o homem mais sábio de sua época caiu por ignorar esse aviso importante.
Jesus também foi claro quanto ao destino dos que desprezam a Deus. Em Mateus, capítulo 10, verso 14, ele instruiu seus seguidores, dizendo que se alguém não os receber ou não ouvir suas palavras, deveriam sair daquela casa ou cidade e sacudir o pó de seus pés, sem insistir ou tentar forçar ninguém a acreditar. Sua mensagem foi direta. Se a verdade for rejeitada, o recado não é para aquela pessoa. O repúdio a Deus não é apenas descrença, mas uma rebeldia consciente contra sua autoridade. Em Romanos, capítulo 1, versículos 21 e 22, Paulo descreve essa atitude dizendo que, mesmo conhecendo Deus, não o glorificaram nem lhe agradeceram. Ao contrário, se encheram de vaidade em seus pensamentos, e seu coração insensato ficou sombrio. Dizendo ser sábios, tornaram-se insensatos. Não é falta de provas, nem ignorância, mas arrogância e orgulho. É a decisão deliberada de resistir à verdade, mesmo quando ela está diante dos seus olhos. A história do faraó é outro exemplo desse comportamento. Deus enviou sinais e pragas, mas ele persistiu na sua obstinação. As advertências concederam a chance de reconhecer sua supremacia e permitir que seu povo partisse em paz. Contudo, em Êxodo 9, versículo 12, está escrito: "E o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não escutou como o Senhor tinha falado a Moisés. Ele recusou ouvir, recuou diante da obediência, e sua teimosia o conduziu à destruição." Os perversos não apenas rejeitam Deus para si, procuram arrastar outros a acompanhá-los. Em 2 de Pedro, capítulo 2, recebemos o aviso: "Também houveram falsos profetas entre o povo. Assim haverá entre vós mestres enganadores que introduzirão às escondidas heresias que destroem e negarão até mesmo o Senhor que os resgatou, atraindo sobre si desastre repentino. Muitos seguirão sua dissolução, pelo que o caminho da verdade será blasfemado." Eles não se limitam a rejeitar a verdade, mas tentam desacreditá-la, atacá-la e destruí-la. Os dias de Noé foram um exemplo desse fenômeno. Gênesis capítulo 6, versículo 5, retrata a situação mundial antes do dilúvio. O Senhor viu que a maldade humana era imensa e que todos os pensamentos e projetos do coração das pessoas eram continuamente maus. Não havia interesse em mudança nem arrependimento, e quando o juízo chegou, foi irrevogável. A incredulidade dos ímpios não é passiva. Muitas vezes torna-se zombaria, desprezo e até perseguição contra aqueles que preferem a verdade. No livro de Atos, Estevão foi apedrejado não por um delito, mas por proclamar o Evangelho. Seus algozes não estavam interessados em debater, compreender e refletir sobre suas palavras e ações. Às 7h58, ele relata sua reação então, exclamando em voz alta, cobrindo os ouvidos enquanto eles avançaram contra ele e o expulsaram da cidade, apedrejando-o. O repúdio foi intenso, absoluto e cego. O salmista registrou em seu Salmo 14, versículo 1: "O insensato em seu coração diz que não há Deus, não porque possua evidências que provem a inexistência, mas por ser mais conveniente para ele negar a autoridade divina." Essa descrença não nasce da lógica, mas sim da rebeldia. Não se trata de auxiliar quem busca a verdade, mas sim de compreender que há pessoas que optaram por rejeitá-la. Em Provérbios 29, versículo 1, está o alerta: "O homem que endurece o rosto depois da repreensão
será subitamente destruído, e não haverá remédio para ele. Ninguém pode obrigar outra pessoa a aceitar a graça de Deus, nem insistir onde o coração já decidiu se fechar. Jesus afirmou em Mateus 7, versículo 6, Não deem aos cães o que é santo, nem joguem suas pérolas aos porcos, para que não as pisoteiem e se voltem para atacá-los. Não é desprezo, mas sim discernimento. Nem todos valorizam a verdade, nem todos desejam a salvação, nem todos estão dispostos a ouvir. Os ímpios escolheram seu caminho, e seu destino está nas mãos de Deus, cujo julgamento não nos cabe. Todavia, a orientação é precisa. Não participem de suas obras, não sigam seus caminhos, não aceitem seu conselho. Provérbios 4, versículo 15, instrui. Não entre pelo caminho dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evite trilhar o caminho daqueles que praticam o mal. Afaste-se e siga em frente. A separação não é uma opção, mas uma necessidade essencial. A luz jamais deve se misturar às trevas, sem que perca seu brilho intenso. A verdade não pode ser negociada sem se corromper. E a ajuda não deve ser oferecida àqueles que a transformarão em instrumento contra a própria justiça que desprezam. Deus é cheio de misericórdia, porém também justo, e sua justiça exige que se faça distinção clara entre os que buscam a sua presença e os que a rejeitam. Desde o início, Deus estabeleceu uma ordem na criação, uma lei de semeadura e colheita que governa tanto o mundo natural quanto o espiritual. Tudo o que o ser humano semeia, ele também colherá. Quem planta com generosidade, amor e justiça, verá os frutos do seu esforço. Já quem apenas deseja receber sem oferecer nada em troca, sem demonstrar gratidão ou mudança, acabará vazio e sem bênçãos. As Escrituras alertam sobre aqueles que apenas estendem a mão para pedir, mas nunca abrem o coração para doar. A ajuda não é um direito que se possa exigir sem compromisso. É um ato de graça, a ser recebido com humildade e um sincero desejo por transformação. A Bíblia nos revela que Deus é generoso, mas não distribui suas bênçãos sobre aqueles que não valorizam o que recebem. Quando Jesus enviou seus discípulos para pregar, instruiu-os claramente: Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó dos vossos pés. Essa orientação ensina a respeitar a rejeição e a continuar o caminho com fé e determinação. Em Mateus 10,14 está escrito que a ajuda e a graça não são para aqueles que desprezam os outros. Se o próprio Deus não impõe sua bondade sobre quem a rejeita, não se espera que seus seguidores entreguem sem reflexão aquilo que lhes foi confiado. Na multiplicação dos pães e peixes, Jesus alimentou multidões movido pela compaixão, mas muitos passaram a segui-lo não pela verdade, e sim pelo pão. Em João 6,26, Jesus os confronta dizendo: Em verdade vos digo que vocês me buscam não por terem visto os sinais, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Eles queriam os benefícios, mas não a mensagem. Buscavam o sustento, porém não o compromisso. Seus corações não estavam prontos para aceitar o que realmente valia a pena. As Escrituras mostram que existem pessoas que só se aproximam quando precisam de algo, mas depois que alcançam o que desejam, esquecem quem os ajudou. Em Lucas 17, Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer.
Vendo a ingratidão dos outros 9, Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Lucas 17:17. Nem todos apreciam o que recebem. Nem todos demonstram gratidão. E quando alguém busca ajuda sem reconhecer sua origem, isso indica que seu coração não está aberto para a transformação verdadeira. Em Provérbios 30:15, há uma imagem poderosa que descreve aqueles que nunca estão satisfeitos com o que têm. A sanguessuga tem 2 filhas que dizem: dá, dá. Assim, existem pessoas cujo único desejo é receber sem cessar, sem valorizar o que lhes foi dado. O objetivo é ajudar, mas independentemente de quantas pessoas recebam apoio, sempre pedirão mais, sem a intenção de melhorar suas condições, sem vontade de trabalhar ou interesse em transformar sua realidade. A ajuda dada a essas pessoas nunca é suficiente, porque seus corações não buscam restauração, mas sim dependência. Deus espera que seu povo seja generoso, porém também sábio. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, Paulo apresenta um princípio claro: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Isso não revela falta de compaixão, mas uma verdade espiritual. A assistência precisa estar acompanhada de responsabilidade. Quando alguém recebe sem contribuir, sem mudar sua vida e sem mostrar resultados, demonstra que o que recebeu não provocou nenhuma mudança interna. Jesus ressaltou a importância de multiplicar o que se recebe na parábola dos talentos. O Senhor entregou recursos aos seus servos e depois exigiu prestação de contas sobre o que fizeram com eles. Aquele servo que escondeu o talento e não o fez crescer, o Senhor declarou que era mau e negligente, conforme está em Mateus, capítulo 25, versículo 26. A bênção que não é valorizada se perde, e a provisão que não é bem administrada desaparece. Deus não concede seus dons para que sejam desperdiçados, mas para que sejam usados com propósito. A ajuda deve ser destinada àqueles que têm um coração disposto a recebê-la com humildade e gratidão. No Antigo Testamento, a lei de Deus ordenava aos israelitas que deixassem espigas no campo para os pobres, porém eram os necessitados que tinham que ir buscá-las por si mesmos, conforme está em Levítico. Deus sempre cuidou daqueles que não tinham, mas nunca entregou o alimento à porta sem esforço. Sempre existiu uma base de empenho, participação e responsabilidade. A história dos israelitas no deserto é um lembrete de como Deus provê, mas também exige obediência e ação. O maná caía do céu todas as manhãs, porém, cada um precisava recolher sua porção. Não podiam guardar mais do que o necessário, nem esperar que Deus fizesse tudo por eles. Quando alguns tentaram armazenar o maná em excesso, ele se encheu de vermes, conforme Êxodo 16, 20. Deus oferece o necessário, mas espera que cada pessoa faça sua parte. O problema daqueles que querem apenas receber sem contribuir é que seu coração não está na provisão divina, mas em seus próprios desejos. Filipenses 3:19 descreve aqueles cujo Deus é seu estômago, que têm sua glória na vergonha e pensam apenas nas coisas terrenas. A motivação deles não é a verdade, nem a gratidão ou o crescimento espiritual. Apenas buscam satisfazer-se sem refletir sobre o propósito do que recebem. Jesus ensinou que é melhor dar do que receber, conforme Atos 20, 35. A generosidade reflete o caráter de Deus, mas não deve ser uma obrigação cega.
Dar sem sabedoria não é generosidade, é desperdício. A ajuda deve ser direcionada para quem a receberá com gratidão e a usará para evoluir, não para quem vai aceitar sem intenção de melhorar. No livro de Provérbios, a preguiça e a falta de gratidão caminham juntas. Provérbios 19:24 diz: o preguiçoso. Colocar a mão no prato sem levar nada à boca representa aqueles que desejam receber, mas não estão dispostos a fazer o menor esforço pelo que recebem. Isso não é apenas falta de empenho, mas revela um coração que não valoriza o que lhe é dado. O princípio de dar e receber está claramente presente em toda a Escritura. Deus abençoa aqueles que oferecem com alegria, aqueles que sabem aproveitar com sabedoria o que recebem, e os que semeiam de maneira prudente. Contudo, uma ajuda mal direcionada apenas alimenta a dependência e a ausência de responsabilidade. No Salmo 37:21, lemos: o ímpio empresta e não paga, mas o justo demonstra misericórdia e doa. Existe uma grande diferença entre quem aceita com gratidão e quem apenas toma sem intenção de retribuir ou valorizar o que recebe. O livro de Ageu apresenta um exemplo claro de como Deus retém sua bênção quando o coração das pessoas não está alinhado com sua vontade. Em Ageu, capítulo 1, versículo 6, expressa o desânimo de quem procura provisões sem colocar Deus em primeiro lugar. Vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se satisfazem. Bebem, mas não têm saciedade. Vestem-se, mas não sentem calor. E quem trabalha, recebe pagamento em um saco furado. A bênção não depende apenas da quantidade recebida, mas sim da forma como é administrada. A Escritura ensina que Deus ama quem dá com alegria, mas alerta que ofertar sem um propósito claro é insensatez. Jesus disse em Mateus 7:6: não deem aos cães o que é santo, nem joguem pérolas aos porcos. A generosidade precisa estar alinhada com sabedoria e discernimento para ser verdadeiramente eficaz. O discernimento é essencial para uma ajuda que realmente transforma, que gera gratidão e conduz a uma vida de responsabilidade. Quando isso não acontece, a ajuda torna-se um peso. A verdadeira generosidade constrói, corrige e fortalece. Deus não nos chama para sustentar aqueles que não valorizam a bênção, mas sim para compartilhar com quem a receberá de coração aberto e disposto. A lei da semeadura e da colheita permanece válida. Quem deseja apenas receber sem dar, crescer ou mudar, não está seguindo a vontade de Deus. Quem oferece ajuda sem discernimento, sem considerar o resultado de seu apoio, não pratica a verdadeira misericórdia, mas alimenta uma dependência que afasta da providência divina. A ajuda é um ato de amor, um reflexo do caráter de Deus na vida daqueles chamados a viver com justiça. Porém, a misericórdia sem sabedoria pode virar um fardo que destrói em vez de edificar. As Escrituras não somente nos ensinam a doar, mas também a compreender quando, a quem e se é necessário afastar-se. Nem todos que estendem a mão desejam receber correção. Nem todos que pedem auxílio estão em real necessidade ou têm intenções puras. Existem momentos certos para ajudar, porém em outros, agir pode significar compactuar com a insensatez, reforçar o erro e fomentar a rebeldia. Deus nos concedeu a capacidade de discernir, de enxergar além das aparências para agir com sabedoria verdadeira.
Para avaliar aqueles que pedem ajuda, não basta considerar somente o pedido, mas também o resultado obtido. Jesus, em seu ministério, assistiu muitas pessoas, curou doentes e alimentou multidões, mas jamais permitiu que sua compaixão fosse usada para manipulação. Ele não se entregou àqueles que o procuravam apenas por interesse próprio, nem alterou sua mensagem para agradar os que desejavam um evangelho que se encaixasse aos seus gostos. Também não atendeu às exigências dos que o seguiam por conveniência, e não por verdadeira fé. Em João 2, versículo 25, está escrito: Mas Jesus mesmo não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que ninguém lhe desse testemunho do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Sua sabedoria o protegeu de ser utilizado por aqueles que só queriam tirar proveito de seu poder sem aceitar sua autoridade. A ajuda concedida sem discernimento pode se transformar em uma barreira para o desenvolvimento. Existem pessoas que necessitam mais de correção do que de apoio. Outras demandam confronto e não apenas respaldo. Na parábola do filho pródigo, o pai não foi resgatar o filho quando este estava na miséria. Nem mandou servos tirá-lo do chiqueiro dos porcos. Tampouco o procurou para alimentar enquanto ele vivia na desordem. Foi o sofrimento, a escassez e a humilhação que o conduziram ao arrependimento. Lucas 15, versículo 17, relata: Voltando em si, disse: Quantos trabalhadores em minha casa têm fartura de pão, e eu aqui morro de fome. O que o restaurou não foi uma ajuda mal direcionada, e sim o peso de suas próprias consequências. Decisões feitas por um pai que não intervém cedo podem fazer com que o filho nunca compreenda a importância do retorno. A disciplina é uma demonstração de amor, assim como a misericórdia, conforme diz Hebreus 12, 6. Porque o Senhor disciplina aquele a quem ama e castiga todo filho que recebe. Nem toda dificuldade precisa ser eliminada, nem todo fardo deve ser aliviado, nem toda prova precisa ser interrompida. Existem processos essenciais para a transformação do coração. Quando tentamos ajudar alguém que está sendo disciplinado por Deus, acabamos apenas atrapalhando a ação divina. Algumas situações são permitidas justamente para que a pessoa aprenda, reflita e encontre o caminho correto. Interferir onde Deus está corrigindo significa lutar contra a sua vontade. O apóstolo Paulo compreendeu isso ao falar daqueles que abandonam a fé e permanecem na rebeldia. Em 1 Coríntios 5:5, ele disse sobre um homem que vivia no pecado: Entregai tal pessoa a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A orientação não foi orar para que fosse livrado das consequências do erro, nem proporcionar meios para que continuasse no caminho errado. Foi permitir que a dor da situação o levasse ao arrependimento. Muitas vezes a ajuda não corresponde ao que a pessoa deseja, mas sim ao que ela realmente necessita. Existem momentos em que o gesto mais misericordioso é não estender a mão e sim afastar-se, deixando que as consequências falem e permitindo o aprendizado. Que o vazio da ausência de recursos, a solidão da insensatez e o peso das más escolhas sejam a voz que incite a transformação. Provérbios 13, 18 afirma que pobreza e vergonha terão aqueles que desvalorizam a correção, mas quem aceita a repreensão será honrado. Não se trata de desistir, e sim de compreender que alguns só aprendem quando o auxílio se retira. Deus permite que o ser humano enfrente as consequências das próprias ações. Em Jeremias 2, 19, o Senhor diz ao seu povo: Sua maldade o castigará e suas rebeliões o repreenderão. Saiba então e veja quão ruim e amargo é ter abandonado a Jeová seu Deus.
Ele não ofereceu libertação sem arrependimento, nem suavizou o juízo para poupá-los do sofrimento. Permitiu que suas escolhas os alcançassem para que pudessem compreender a gravidade do erro. O amor sem justiça não é amor. A compaixão sem verdade não é compaixão. A ajuda sem discernimento não é ajuda. Jesus não veio ao mundo apenas para curar e suprir, mas para confrontar, chamar ao arrependimento e estabelecer o reino de Deus em corações transformados. Em Lucas 9:62, ele declarou: ninguém que, colocando a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Seu chamado foi radical e sua mensagem clara. O compromisso com a verdade supera qualquer outro vínculo. As Escrituras advertem sobre aqueles que sempre recebem, mas nunca mudam. Os que buscam a provisão divina, mas não sua vontade. Os que pedem sem considerar a verdadeira transformação. Provérbios 21, versículo 25, nos adverte que o desejo do preguiçoso o mata, porque suas mãos se recusam a trabalhar. Não é a falta de recursos que leva à ruína, mas sim a atitude do coração. A ajuda não deve ser destinada a sustentar uma postura dependente, mas sim a estimular o crescimento, a maturidade e o senso de responsabilidade. Um coração generoso precisa ser também sábio. Não se trata de fechar as portas a quem realmente necessita, mas de discernir aqueles que estão dispostos a aceitar a correção junto com a assistência. Em Provérbios 9, versículo 8, aprendemos: não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Corrige o sábio, e ele te amará. Algumas pessoas rejeitam a verdade, mesmo quando esta lhes é dada com amor. E outras desprezam a correção, ainda que seja oferecida com paciência. Jesus ensinou em Mateus 7, versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis, não pelas palavras, nem pelos pedidos ou necessidades aparentes, mas pelo que produzem. Isso mostra quem realmente tem humildade e um coração aberto para mudar, e quem apenas busca receber sem alterar seus caminhos. Deus abençoa a generosidade, porém não a imprudência. Em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, está escrito: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A ajuda precisa ser oferecida com felicidade e livre de pressões, manipulações ou imposições. Quem apenas quer receber sem nunca oferecer, não compreenderá o verdadeiro valor do que recebeu. Da mesma forma, quem persiste no erro e recusa a mudança, jamais aproveitará a chance que lhe foi concedida. Quem se aproxima apenas por interesse e não pela convicção, jamais permanecerá. E aquele que recebe sem reconhecer e sem mudança, apenas continuará a pedir mais, sem jamais sentir satisfação. Deus nos convoca a sermos luz no mundo, mas uma luz que brilha e não que é consumida pela escuridão. Devemos ser generosos, porém com sabedoria. Oferecer ajuda com discernimento, amar sem abrir mão da verdade, porque no final, o que realmente transforma a vida não é a quantidade de auxílio recebido, mas a disposição do coração para reconhecer a necessidade de Deus